Bem, antes de reabrir os trabalhos, antes de abrir a sessão, né, eu quero justificar, nós estávamos justamente discutindo o projeto dos senhores, por isso da demora um pouco mais daquilo que a gente calculava, que nós não voltamos, tá bom? Nós estávamos aí falando, chamamos a nossa assessoria jurídica para algumas explicações que os vereadores tinham dúvida, por isso da nossa demora. Estão abertos os trabalhos desta quarta sessão extraordinária da 14ª legislatura, neste 22 de março. Para que a gente possa iniciar a sessão, eu peço a todos os senhores vereadores que aponham a presença no painel. Vereador Marcelo Gastaldo já registrou, vereador José Dias. Bem, com 15 senhores vereadores presentes e um senhor vereador ausente, e sob a proteção de Deus, declaramos aberta esta sessão extraordinária, cujo único item é a discussão e votação do projeto de lei 9.319, de autoria do senhor prefeito municipal, que reajusta os vencimentos dos servidores públicos a partir do dia 1º de março de 2005. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Carlos Kubica. Antes de o vereador Carlos Kubica usar da tribuna, eu peço à nossa taquigrafia que, por fineza, considere a presença do vereador José Dias nesta sessão extraordinária. Com a palavra o vereador Carlos Kubica. Senhora presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.319 do prefeito municipal, que reajusta os vencimentos dos servidores públicos a partir de 1º de março de 2005. Eu não vou discutir o valor, o índice. Eu vou discutir que, mais uma vez, conforme inclusive parecer da diretoria financeira, desculpa, senhora presidente, consultoria jurídica da casa, o mesmo aponta a questão do desrespeito à database do servidor público, que é 1º de fevereiro. Já no ano passado, usei dessa tribuna, pedindo inclusive aos 2 sindicatos da categoria que entrasse com uma ação na Justiça, no Ministério Público, contra o não cumprimento da database, que é 1º de fevereiro, fixado por lei. E hoje nós deparamos mais uma vez com o descaso da administração em não respeitar a database. O diretor jurídico aponta aqui que é passível de uma ação na Justiça essa falta de consideração ou falta de respeito ao projeto de lei que fixa como 1º de fevereiro o reajuste de servidores. Não bastasse isso, a gente sabe dos esforços que foram, de um tempo para cá, elencados e feitos pelos servidores, principalmente pelos servidores, que foram ao sindicato, cobraram do presidente, e através disso, dessa ação, foi tirada uma comissão e foram até o gabinete do prefeito reivindicar uma reunião com representantes da categoria e sindicato para discutir o aumento salarial. E, entre outras coisas também, uma reforma administrativa, o plano de cargos, carreiras e salários, a cesta básica, enfim,
tudo o que é discutido quando se tem intenção de resolver os problemas numa discussão de database. E eu me lembro bem que numa reunião que fizemos no gabinete de leitura Rui Barbosa com alguns funcionários, eles apontavam que em conversa ali na prefeitura, o então, hoje, prefeito da cidade, disse que ele pretendia, nos 4 anos de seu governo, recompor as perdas salariais. E eu já apontava naquela reunião, porque o índice que estava sendo apresentado era uma recuperação de perdas no percentual de 26% ou 27%, baseado não no IGPM, porque a lei também diz, além da database de 1º de fevereiro, que os reajustes deveriam ser através do IGPM. E naquela ocasião nós ligamos para a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do DAI, nós temos essa contagem de perdas anotadas mês a mês, e as perdas chegam a 70% e não 26%. Como eu disse no começo, eu não quero discutir índice. Se esse índice, ainda que ínfimo, seja o possível para a prefeitura, que é de 8%, vai ter aprovação, inclusive da bancada do Partido dos Trabalhadores. Mas o motivo também, se me permite, senhora presidente, da demora da gente lá, foi um contato que nós tentamos fazer com o senhor prefeito, no sentido de que, como nós não podemos emendar o projeto, que pelo menos que se retroagisse a fevereiro. Eu acho que foi um empenho de todos os vereadores nesse sentido. E, infelizmente, não tivemos o retorno. Me parece que eles se baseiam na CLT, que na CLT não prevê database para o servidor. Ora, se as leis estão aí, elas têm que ser cumpridas. Não foi revogada a lei que reajusta os vencimentos dos servidores em 1º de fevereiro. Ele teria que pelo menos respeitar, porque tudo que nós fazemos dentro dessa casa de lei, nós respeitamos aquilo que está em vigor. Então, o meu repúdio é com relação a esse pouco caso com que o senhor Ari, e também foi assim com o doutor Miguel, foi assim com o doutor André Benassi, nunca se respeitou a database, e sempre vem as migalhas para nós. Eu quero dizer desse repúdio, meu pessoal, que além de vereador, sou servidor público, dizer que nós precisamos dar um basta nisso. Cabe, eu já fiz um ano passado, uma ação no Ministério Público, vou fazer novamente como funcionário público, e peço para os 2 sindicatos, Celso está aí, entrar com ação na Justiça para a gente retroagir isso a 1º de fevereiro, e essa quantia, esse aumento, ainda que irrisório, ele deve ser motivo de um constante policiamento com relação ao que acontece dentro da prefeitura, para que a gente possa, nos próximos anos, estar recuperando as perdas e, principalmente, lutar por dignidade pelos servidores, que é o plano de cargos, e salários, muitas das vezes, volto a frisar, ocupadas por funcionários em comissão, tirando o direito de vocês, nós funcionários, galgarmos aquilo que nos é de direito, que é a carreira, porque muitos de nós nos preparamos, voltamos a estudar, queremos crescer dentro da prefeitura, e muitas vezes somos coibidos de acessar alguns cargos, porque cargos em comissão estão ocupando, ou aquele que tem QI, né? Quem indica está ocupando em detrimento do crescimento de vocês, servidores públicos. Quero dizer do meu repúdio com relação a tudo isso que está acontecendo. Vou votar favorável porque 8% é melhor do que nada. Mas dizer que vamos entrar com ação na Justiça e esperamos que a sensibilidade bata no coração daquele que administra a cidade e que comece a valorizar essa categoria tão sofrida dos servidores públicos municipais. Essas são minhas palavras, senhora presidente e senhores vereadores. A presidência, antes de continuar com a discussão, lembra os senhores servidores públicos, vereadores, pede a fineza de, primeiro, deixar todos votarem e, por último, proceder à votação no painel,
porque o voto dos funcionários vereadores não pode ser decisivo. Então a gente pede para que os funcionários da prefeitura ou DAI, que é o caso do vereador Carlão, que deixem para votar sempre por último, observando que o voto não seja decisivo. Continua em discussão o projeto. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Marilena Negro. Senhora presidente, senhores vereadores, meus colegas funcionários públicos aqui presentes. O Carlão já falou, o vereador Carlão já se pronunciou, ele não se ateve aos índices que, infelizmente, nunca foram negociados satisfatoriamente pelo sindicato que nos representa. Mas eu queria chamar a atenção, eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, e a justificativa do prefeito, que eu queria ler para os senhores, o início dela. Ao submetermos o presente projeto de lei ao elevado crivo dos nobres vereadores, o fazemos convictos de que seu conteúdo representa o máximo esforço dessa administração em atender, na medida das possibilidades do erário, parte dos justos anseios da nobre classe do funcionalismo municipal. Temos plena consciência de muito que se há de fazer, em termos de implantação de uma política de recursos humanos capaz de tornar mais ágil e racional a máquina administrativa, ao mesmo tempo que se possa alcançar um desejável grau de satisfação de todos aqueles que labutam no dia a dia das repartições no atendimento das necessidades da comunidade local. O percentual de reajuste fixado superior ao pleiteado pelo órgão de classe dos servidores foi dimensionado com base na previsão de arrecadação para o presente exercício, consistindo no limite máximo suportável pelas atuais condições financeiras do município. Bem, eu queria deixar, sim, minha manifestação de repúdio, pela forma até, sabe, decepciona. 8% significa um pouco mais do repasse da inflação do ano passado. E é um índice superior ao que o sindicato pleiteia. Realmente, a folga orçamentária que foi investigada pelo sindicato e que o movimento dos funcionários já tinha anunciado de 28,2%, ela existe. É a tal da gordura no orçamento. Não existe uma política de recursos humanos, eles aqui estão se comprometendo em fazer essa política de recursos humanos. Mas, infelizmente, nós não temos. Não vimos isto quando, da audiência pública aqui, questionado o senhor Parimoschi, secretário de Finanças, onde ele não conseguiu comprovar o aumento do número de funcionários públicos, o aumento da despesa com funcionalismo, sem que houvesse, e que teve folga o ano passado. Nós gastamos 188 milhões com funcionários e teve uma folga que poderia ter sido repassada um valor maior. Não tivemos plano de carreira, não tivemos um índice insatisfatório no final do ano passado, também não retroagiu ao mês de fevereiro. Então, eu penso que cumpre ao funcionalismo, sim. Quase que acontece um acidente de trabalho aí, e a cabeça do seu Paulo ia ser a primeira. Está bem firme agora. Eu acho que, assim, cumpre ao funcionalismo estar acompanhando como vem fazendo, tá? Porque só houve negociação com a prefeitura, com o prefeito, no conjunto dos funcionários, porque os funcionários, houve uma mobilização, houve uma cobrança de posicionamento do sindicato, houve uma reformulação na proposta apresentada anteriormente, mas, infelizmente, o sindicato é falho, o sindicato é ineficiente. Por quê? Nós estamos aqui... A presidência pede por fineza, a plateia não pode se manifestar. Um pouquinho de respeito numa casa de leis é importante.
Por fineza, a plateia não pode se manifestar, a presidência é obrigada a cumprir o regimento interno. Continua com a palavra a vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de lembrar que nós não estamos, tivemos dificuldade aqui em fazer um encaminhamento junto aos vereadores, foi uma tentativa de ver como poderíamos negociar politicamente com a prefeitura uma emenda, um aditivo a este projeto para que retroagisse já este mês. Tá? Não temos representação, não tivemos assembleia, porque os funcionários não sabem, a gente sabe dos 8% pelo jornal. Então, se nós tivéssemos aqui o resultado de uma assembleia, onde fosse negociar, eu não posso, senhora presidente, ficar disputando a palavra com... Vereadora, os trabalhos estão suspensos por tempo indeterminado. A vereadora terá ainda mais 1 minuto para se manifestar. Gente, nós estamos agora, eu posso falar, me perdoe, às vezes a presidência, ela tem que ser, não grosseira, mas ela tem que ser inconveniente. Mas, por fineza, os senhores discutam depois, entrem com ação, façam tudo aquilo que couber no caso do projeto. Mas, por favor, não se manifestem, porque senão nós somos obrigados a tomar atitudes que a gente nunca tomou nessa casa. Isso é o nosso regimento interno, quem diz, e a presidência tem de cumpri-lo à risca. Muito obrigada pela atenção de todos. Reabertos os trabalhos, continua com a palavra a vereadora Marilena Negro, que tem mais 1 minuto para continuar com a sua manifestação. Eu vou finalizar, mas eu gostaria de deixar um pedido para a senhora presidente, que deixe uma ambulância sempre aí à disposição, porque podemos precisar em algum momento, se não conosco, com os nossos presentes. Eu gostaria, então, de finalizar que a nossa negociação não teve êxito, no sentido da prefeitura já ter uma resposta rápida para que faça esse valor retroativo. Mas... tivemos, sim, um compromisso dos vereadores aqui presentes, que eu gostaria de agradecer em nome do funcionalismo, de que vamos fazer um ofício solicitando à prefeitura que já tenha, estude, tá? E também apontando para que 2 pareceres jurídicos, como falou o Carlão aqui, já apontavam para o não cumprimento de uma lei municipal, que é grave, não é simplesmente não acatar ou acatar. Então, nós estamos aqui aprovando o projeto hoje dos 8%, porque não temos uma decisão do coletivo de funcionários, no sentido de vamos aguardar a negociação e não queremos prejudicar, porque está todo mundo ansioso por essa reposição. Então, eu gostaria de dizer que estaremos, sim, fazendo uma ação concreta no sentido de requerer à prefeitura um posicionamento para os próximos dias, passando os feriados. Obrigada. Obrigada, mesa. Obrigada, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Júlio César de Oliveira. Senhor Paulo, eu prometo que eu não erro o alvo. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, projeto de lei do prefeito municipal que reajusta os vencimentos dos servidores públicos. Retroagindo a 1º de março, já foi discutido aqui o retorno para fevereiro, etc., que vai ser feita junção junto ao Poder Executivo. E nós ouvimos 2 dignos representantes nesta casa dos servidores públicos. E agora vai falar alguém que não é servidor público, que é dentista de formação, tenho o meu consultório, e já tive a honra de ser secretário da Saúde nesse município e de trabalhar com muitos servidores públicos. E a gente sabe que, se olharmos o índice de 8%, realmente pode significar pouco. Mas, se olharmos o que está acontecendo no nosso país, na iniciativa privada do nosso país, com os aposentados do nosso país, com o servidor público federal do nosso país. Porque, se vocês não sabem, o reajuste dos aposentados, quem ganha salário mínimo,
vai ter 15%. A partir de maio. Quem ganha acima do salário mínimo vai ter 6 e qualquer coisinha. Que não repõe nem a inflação. 8% realmente, se a gente for analisar individualmente, é pouco. Mas 0,1, eu nem sei fazer a conta de quanto que menos que significa em termos percentuais. E é isso que foi mandado para o Congresso Nacional pelo presidente Lula para ser votado. Então, esta casa, com certeza, os 16 vereadores vão aprovar os 8%, que a gente já sentiu, inclusive, de 2 pessoas que até terão que aguardar a votação, porque são pessoas interessadas e que terão esse reajuste de 8%, mas com certeza nós vamos aprovar e vamos continuar a discussão. O que nós temos que ter em mente é que muitas vezes se faz aquilo que é possível. E obviamente que essa discussão deveria ter sido, pelo que a gente sente, ampliada pelas palavras da vereadora Marilena, pelas palavras do vereador Carlos Kubica, né? Eu acho que está faltando realmente, inclusive com esta casa, as discussões. Porque eu fiquei sabendo que o vereador Tico foi tentar participar de uma assembleia como ouvinte e como ente público que é, como vereador, como uma autoridade dessa cidade, e foi barrado. O vereador Zé Dias. E olha a ironia, hoje quem vai votar Permite uma parte, somos vereador? nós, os vereadores. Vereador, permite uma parte? Tem uma parte, não é, vereador Tico? Nós, como legisladores públicos, só queríamos estar mais a par do que estava acontecendo com o aumento do funcionalismo público, né? E acho que faltou da parte do funcionalismo uma discussão com os vereadores, até porque somos nós, vereadores, que votamos a questão do funcionário público. Então, eu peço que nos próximos aumentos de funcionalismo, eu gostaria de ser consultado, até porque eu voto, né? E eu faço aqui um repúdio mesmo. O Celso está aí, né? Eu acho que foi uma questão regimental até que ele me falou no momento, mas eu gostaria de saber que se o prefeito fosse lá para querer saber da discussão, se o prefeito seria barrado também. Então, eu faço esse repúdio aqui, porque fui barrado sim, e não gostei dessa atitude. Tá bom, vereador? Obrigado. Então, senhora presidente, apenas para encerrar, dizendo que votaremos, todos nós, tenho certeza, que será aprovado por unanimidade desta casa, esse reajuste retroativo a princípio a 1º de março, e vamos batalhar para que realmente seja respeitada uma data base que deverá ser retroagida a fevereiro. São essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Vereador Júlio César e vereador Tico, vereador Zé Dias, realmente é lamentável isso que aconteceu. Eu me reporto aqui ao ano, e me reporto com saudade, até porque estava grávida da minha única filha, no ano de 1985, e eu já era vereadora, quando, durante o dia inteirinho, eu permaneci ao lado dos funcionários do depósito da prefeitura em greve, aquele dia, comendo lanche de pão com mortadela, vereador Carlão, me lembro isso com saudades, e participava, junto com o então prefeito André Benassi e o secretário de negócios de finanças do município, o Sérgio Del Porto, e me lembro muito de umas palavras, e briguei junto com o funcionalismo, eu estava junto com os representantes do funcionalismo, uma meia dúzia de pessoas, quando, pelos representantes do executivo, porque eu trabalhava na época no Sindicato dos Metalúrgicos, e eu brigava pelo aumento deles, me disseram, você tem que entender que o funcionalismo não é como o metalúrgico. Eu me lembro bem das minhas palavras, só que o preço do feijão que come o metalúrgico
come também o funcionário público e paga o mesmo preço. Então, estou contando isso para lembrar aos senhores, e eu grávida já, no finalzinho praticamente, e subi com eles lá no pátio para estar depois explicando, junto com a comissão, para todos os funcionários, o que era que estava sendo discutido. Não era demagogia, não era política barata, não era politicagem, mas como Vossa Excelência disse, vereador Tico, é aqui que é votado, e nós podemos estar defendendo, nós podemos estar lutando e brigando junto com a categoria para sempre encontrar um mecanismo de melhorias salariais e de condições de trabalho para esses servidores. É apenas, falei isso, foi um desabafo para justificar bons tempos idos de 85, que o vereador podia sim participar de tudo. Obrigado, vereadora. É só uma questão, nós fomos eleitos para isso, né, vereadora? Sem dúvida, vereador. Eu até peço desculpa até para o presidente do sindicato, ele me falou no momento que era uma questão regimental, mas veja bem, nós somos autoridades na cidade, nós somos eleitos para isso, e fui convidado por uma parte da classe dos funcionários públicos, até porque também fui funcionário público por 12 anos, comissionado ou não, fui funcionário público, e minha família teve o sustento do funcionalismo público. Então, eu me senti mesmo assim... vilipendiado nos seus direitos. Justamente. E eu me questionei no momento, até falei para o vereador Zé Dias, vereador, nem sobe porque você vai ser barrado também. O Celso desceu depois, falou para a gente, está aí... não, nós vamos pôr em votação, se o pessoal consentir que vocês entrem, aí a gente vai deixar vocês entrar. Gente, nós somos autoridades na cidade, fomos votados para isso. Agora, eu gostaria de saber, sim, se o prefeito Ari Fossen chegasse até ali naquele momento, seria barrado também? Eu deixo essa interrogação. Né, e quem vota não seria ele, seríamos Justamente. nós, né, vereador? Permite a parte, Excelência. Questão de ordem, vereador Val. O trabalhador é digno do salário. Diz a Bíblia assim. Por tudo que ouvimos aqui, mas eu pude assimilar o interesse e a torcida, não só dos 16 vereadores, acredito que até mesmo do sindicato, do que foi feito e falado, Marilena, Carlão, todos. É bem longe daquilo que nós gostaríamos que esses servidores públicos recebessem. São dignos de um salário, portanto, os 8% não significam a justiça com eles. Porém, disse bem o nobre colega Carlão, melhor do que nada. Essa bancada, como líder do PTB, a gente vai votar favorável, mas desejando que todas essas discussões, no futuro, tragam um salário mais digno e mais justo para a categoria, porque merecem e merecem mesmo. Obrigado. Excelência tem razão, vereador, acatamos a questão de ordem e dizemos que aí é que se lamenta que o vereador não pode colocar emendas, não pode fazer projetos de lei que aumentem despesa do município ou que aumentem a receita. A vontade de cada um de nós, sem dúvida, seria estar aí melhorando esse índice, não é, para todos os funcionários. Mas, infelizmente, é inconstitucional o vereador fazer isso. Se o fizermos, tornaremos tudo sem efeito. Mas, com certeza, um dia ainda vamos chegar lá, né? Vamos brigar para que isso aconteça. Caminhamos para isso. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Gerson Sartori. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlos Kubica. É só para deixar bem esclarecido, eu conversei com um funcionário aqui que me veio colocar o que aconteceu, esse lamentável incidente, onde 2 vereadores não puderam participar, não partiu dos funcionários, partiu do sindicato, né? Porque foi dito na tribuna que os funcionários não deixaram entrar. Não, foi o sindicato que não deixou entrar. Então, é só para questão de esclarecimento. A presidência agradece. Acompanho, com a palavra... questão de ordem. Questão de ordem, vereador Tico. Colocou bem pelo sindicato mesmo, né? Tudo bem? Só não partiu de nenhum funcionário, não. Tá? Partiu da direção do sindicato, tá bom? Obrigado. Correto, vereador. Com a palavra o vereador Gerson Sartori. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, pessoal que está acompanhando. Bom, eu acredito que tudo que a gente está vendo aqui foi uma falta de construção, acredito que uma falta de construção política. Porque a gente escuta o Tico falar, o Júlio falar, a questão do repúdio do sindicato ter permitido ou não a entrada, todo esse tipo de coisa, eu acredito que aconteça por falta de uma construção política, que aí nós também somos o culpado, porque nós também não procuramos, pelo menos eu enquanto vereador, eu sei que tem os companheiros que estão na categoria,
não procuramos também o sindicato para fazer uma conversa com eles e ver aonde nós poderíamos estar ajudando. E acho que deveríamos fazer isso. Senão a gente fica aqui como estamos agora, entre a cruz e a espada. Se a gente vota os 8% sem ser retroativo, vamos ter que depender da boa vontade do prefeito. Se a gente não vota, o trabalhador fica sem o reajuste. Então a gente fica entre a cruz e a espada, tendo que votar dessa maneira e contando com o bom senso do poder público, do executivo, para que reveja e que mande logo aqui uma alternativa, recuperando aí o mês de fevereiro para os trabalhadores. Então, o que eu acredito que dá para fazer? Nós nos colocarmos à disposição dos trabalhadores do poder público municipal, nós nos colocarmos à disposição do Sindicato dos Trabalhadores, tanto do DAI como do Sindicato dos Servidores Públicos, para que junto procuremos o secretário e o prefeito para que eles façam a lei ser cumprida. Então, assim como nós respeitamos o sindicato, que é um sindicato que está aí, está eleito, concordemos ou não, tenhamos a mesma ideologia ou não, nós também não podemos superar a lei. E a database está aí e a database tem que ser cumprida. Então, como vereador dessa casa, eu acredito que os vereadores do PT também estão à disposição e acredito que os demais, com certeza, estamos nos colocando à disposição dos funcionários, à disposição do sindicato, uma vez que a gente acompanhou até pela imprensa que as negociações ainda estavam em aberto, para que seja revisto isso por parte do Poder Público Municipal. Porque a gente sabe que pode ir para a Justiça, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos. E como nós somos políticos, vamos ver se a gente consegue uma saída política de bom senso por parte do Poder Executivo e que seja revisto essa questão. Então, a gente aprova hoje os 8% a partir de 1º de março e vai ter o ofício que a presidente já disse que vai fazer para os vereadores assinarem e cobramos politicamente, junto com o sindicato, junto com os trabalhadores, junto com as pessoas que defendem isso, para que seja retroativo a 1º de fevereiro. Até porque é um direito do trabalhador. A gente costuma dizer no sindicato que database é sagrado. E a database é 1º de fevereiro. Então, nada mais justo do que recuperar a database a partir de 1º de fevereiro. Porque a gente, assim como está vendo o exemplo que o vereador Júlio disse aqui, do 0,1, que a gente também não concorda no governo federal, só que na questão do salário mínimo, antes subia em junho, e o governo Lula já trouxe para o mês de maio. E aqui em Jundiaí, infelizmente, está acontecendo o contrário, está jogando um mês para frente. Então a gente quer que o governo aqui não volte para janeiro, mas pelo menos deixe em fevereiro, que é o da lei. Então é isso que nós defendemos, é isso que nós queremos e estamos à disposição para continuar essa luta. Não no futuro só do ano que vem, mas no futuro a partir de hoje, depois da sessão. Era essas minhas palavras, senhora presidente e senhores vereadores. Continue em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, vamos colocá-lo em votação. Está em votação o projeto e a presidência reprisa, temos certeza absoluta que será unânime a votação, mas que os funcionários deixem por último para votar, para que o voto não seja decisivo e tenhamos depois de anular todo o processo. Já pode votar que não será mais decisivo, com certeza. Infelizmente, a presidência não vota nesse projeto. Vereador, isso. Agora sim, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, porque a presidência não vota. Temos também a mensagem aditiva. Está em votação a mensagem aditiva ao projeto, que diz o seguinte no seu parágrafo único: o reajuste das gratificações previstas nos incisos 2 e 3 deste artigo deverá levar em conta eventuais índices de aumentos concedidos nas fontes de origem. Significa dizer que o aumento será sobre todas as verbas recebidas. Está em votação a mensagem aditiva.
Encerrada a votação, a totalidade dos senhores vereadores votou também na mensagem aditiva. Portanto, aprovado o projeto e aprovada a mensagem aditiva pela totalidade dos senhores vereadores. A presidência pede aos senhores vereadores que registrem a presença no painel para o encerramento da sessão. Vereador Zé Dias, o senhor não registrou sua presença, por fineza queira fazê-lo. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão extraordinária.